Estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje uma live especial, diferente, com jardins musicais. Vamos aguardando todo mundo entrar aqui um pouquinho. Rômulo está por aqui, boa noite. Gleice também, Marcelo já está por aqui. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. Vamos receber aqui para iniciar de uma forma... Enquanto a gente começa, boa noite, Laís, tudo bem? Rainha dos colchões. E aí, tudo bem? Hoje começamos uma live diferente das demais. É uma live festa no jardim. É uma brincadeira que a gente está fazendo com o meu amigo querido Marcelo Faisal, paisagista de mão cheia, DJ incrível e um ser humano fantástico. Tá entrando aqui, tá ouvindo, Marcelo? Tudo bem, turma? Tá conectando aqui. Que alegria. Tudo bem? Vamos pôr o som aí enquanto o pessoal entra? Tá me ouvindo bem? Bota um somzinho de welcome. Vamos lá. Põe um somzinho de welcome e a gente já... Vamos ouvindo aqui um som do... Vamos animar a festa. Exatamente. Hoje, um pouquinho diferente, quebrando os protocolos aqui. Fazendo um som junto com muito bate-papo de paisagismo, vida, jardim, música sem dúvida não pode faltar, né, Marcelo? Não pode. A música tomou conta da minha vida. Depois de anos aí, eu descobri que talvez fosse minha terceira carreira. Eu digo que a gente tem a fase de estudo, que é a primeira carreira, a segunda carreira, que é a fase que você se prepara para ser um profissional daquilo que você estudou, e a terceira carreira é aquela onde você já pensa em desacelerar e tentar estabilizar as ansiedades e viver com uma certa tranquilidade. E eu descobri que a música, na realidade, é uma ótima opção. Primeiro, porque eu não dependo de funcionário. Eu só dependo de mim. Eu digo que eu posso ser absolutamente autossuficiente. Porque numa empresa, você sabe que você depende de equipe e administrar o ser humano é uma das maiores dificuldades que a gente pode ter para poder ter sucesso. Sem dúvida. Ô Marcelo, a gente vai até fazer uma brincadeira aqui com quem está nos assistindo. A gente vai colocar algumas imagens com música, porque hoje bateu um papo com você. Até o René, que foi meu convidado ontem, falou uma das melhores figuras da nossa geração. O Marcelo é uma pessoa incrível, que tem assim um humor contagiante. Aquelas pessoas que sempre que eu encontro falam, podia ficar mais. Então não tem como a gente bater um papo sem falar de música, sem falar de festa e sem falar de jardim de alma. Mas para começar dentro do mínimo protocolo que a gente tem aqui, eu queria saber de você, assim, você, me conta de onde surgiu essa vontade de ser paisagista? Você era uma criança que sempre foi conectada com a natureza ou isso veio depois? Como que foi o seu início? Olha, interessante tua pergunta, porque a minha origem é de uma cidade quase rural. Eu vim de uma região, que é Osasco, que era semi-rural. Ainda não estávamos conurbados. Hoje, São Paulo está conurbado, tudo é muito próximo. E na minha época, na minha casa não tinha jardim, tinha quintal. Eu morava numa casa generosa, porém com toda a simplicidade, onde o quintal era a coisa mais importante que tinha na minha casa. Eu tinha pés de frutas, mangueiras, abacateiros, limoeiros e ainda tinha um campinho de futebol, o que era muito gratificante. E, naturalmente, eu fui tendo essa referência meio rural, meio de campo, na minha formação. E aí, as grandes mudanças foram quando a gente sai de Osasco, vem para São Paulo, encontra uma realidade muito nova, que era o Colégio Santa Cruz, que é toda a minha formação profissional, e eu diria até espiritual, porque o Santa Cruz era muito forte. Olha que lindo! Passando aqui. Tá quase um quadro do Domingão aqui. Do Domingão do Faustão aqui. Olha, eu estou vendo muitos amigos entrando, Francis, Marcelo Novaes, colega de paisagismo, Mônica Frossar, que é parceira também,
Sônia? Sônia da Euroville. Sônia da Euroville. É minha mãe, como não? É, É sua fã também. que delícia! Isso é muito legal a gente entender que talvez eu não consiga agradecer a presença de todo mundo, mas que a gente está conectado. Rômulo Ponte. Sem dúvida. Romulinho, do Santa Cruz, coisa mais linda do mundo. Dri, bem-vinda, Dri, que bom. Olha, isso tudo é muito emocionante. E para dizer bem a verdade, quando a gente bateu um papo hoje, para a gente entender que caminho a gente ia tomar, a gente entendeu que não tinha caminho. Exato. Não tinha caminho. Exato. É um live que a gente vai se derivando, que a gente vai descobrindo o tema e aguardando também meu amigo, meu professor DJ Scorpion, que é um parceiraço. E a gente vai descobrindo, inclusive, quem está aí para participar com a gente, Arthur. Manda as Você perguntas, pode mandar interagir. Você é um ótimo condutor. Perfeito. E me conta um pouco, como foi seu início no paisagismo? Você falou dessa referência que você teve com a escola, com a sua cidade. Eu como vou foi o dizer início pra no você. paisagismo? Eu fiz agronomia no Rio de Janeiro, que inconscientemente foi o meu encontro com a beleza de Burle Marx. O meu alimento, o meu combustível, a minha referência eram os calçadões de Copacabana, de Ipanema, os morros que o Rio de Janeiro sempre tiveram, a Floresta da Tijuca, e isso eu não sabia que iria ficar armazenado no meu processo de faculdade. A Rural era uma universidade a 50, 60 quilômetros do Rio, onde a gente tinha uma imersão no mundo rural, e eu decidi fazer agronomia por eliminações. Eu não queria medicina, eu não queria engenharia, eu não queria direito, e descobri que eu queria muito estar próximo da terra. E o Rio de Janeiro era terra e praia. E eu profissionalmente vou lhe dizer que a minha grande alavancada profissional se deu nos jardins de praia. Eu não digo que eu faço jardins tropicais, porque eu faço jardins de praia que muitas vezes estão associados aos jardins tropicais, mas estão associados também aos jardins de restinga, ao caboclo, ao que é nativo. Eu gosto dessa simplicidade. Essa simplicidade me seduz. Mas, naturalmente, quando eu estive na faculdade, eu me aproximei do Rio de Janeiro, terra de Burle Marx, e quando eu saí da faculdade, eu fui fazer uma experiência no interior com um plantio de abóboras. E eu quebrei a cara. Foi uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo muito rica em termos de experiência. Eu descobri que eu não poderia viver no interior. Eu tinha uma inquietude para estar na cidade. Conclusão, me aproximei da fruticultura fazendo pomares em regiões de interior. E, logicamente, a gente sabe na história do paisagismo que o princípio do paisagismo era o paisagismo não ornamental, mas o utilitário, o comestível, o de remédio. E aí as fruticulturas da agronomia me trouxeram para fazer o paisagismo, que foi realmente a minha grande paixão e que, vou dizer, eu nunca vou largar o meu lado paisagístico por conta do meu lado DJ. Nunca. Ao contrário, a gente vai evoluir aqui na conversa e eu tenho uma novidade muito grande para trazer para o mercado, para os amigos e para os profissionais que vão poder entender a minha experiência. Perfeito. Eu até aproveitando um pouco desse lado que você falou do início, eu estou passando umas imagens com música. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Estão ouvindo? Quem está assistindo, dá um oizinho se está saindo a música ou não. Eu não estou ouvindo. Eu acho que quando a gente fala, o som fica um pouco baixo, mas assim, a gente pode dar um tempinho para ouvir. Eu ia te perguntar uma coisa que tem a ver com essa questão de humildade. Você é formado agrônomo pela Federal do Rio, é arquiteto pela Belas Artes, e uma coisa que sempre me chama muita atenção é que você fala, eu sou jardineiro, e com muita paixão. O quanto que é um motivo de orgulho ser jardineiro fiel, e o quanto essa bagagem técnica da formação te ajuda? Olha, eu vou lhe dizer que, primeiro, que no Brasil, a gente ainda não tem o paisagista como profissional de reconhecimento. Não tem. A gente não tem a escola da graduação, a gente não tem o reconhecimento do landscape designer,
que é o que a gente reconhece lá fora. Em todo Tá. caso, eu acho que o paisagista ele é um cara que tem muito mais que conhecer da terra e das plantas do que muitas vezes do projeto. Não que ele não deva. Particularmente, eu fui me dedicando em todos os níveis e acho que a atividade é multidisciplinar. E no fato dela ser multidisciplinar, cabe luminotécnica, cabe arquitetura, cabe design, cabe inclusive a música. Eu brinco que o jardim de todas as artes, de todas as profissões, é a profissão mais completa. Mais completa no sentido amplo dela. E aí, dentro disso, você sempre fala, até pegando um gancho disso, que o jardim ele não é 3D, né? Que o jardim é 4D. Me conta um pouco, o que significa ser um jardim 4D? Conta esse conceito e o que é isso. Pois então, eu sempre pergunto para as pessoas quando eu vou apresentar um trabalho, quando eu vou fazer uma palestra, e ultimamente eu tenho feito algumas palestras que se chama Jardim da Quarta Dimensão. A quarta dimensão, se a gente for parar para perguntar o que é o 4D, as pessoas vão engasgar e não vão saber responder, e depois vão ser lógico que 4D é o tempo. E o tempo é a coisa mais importante num jardim. E eu vou lhe dizer, a arquitetura, ela pode ser atemporal, ela pode ser nobre, mas ela é estática. Você construiu e ela parou. Ela não evolui. Ela pode evoluir em alma. Ela pode evoluir internamente, da forma como as pessoas vivem e como elas vestem a casa e como elas fazem uso. Isso sim é uma evolução do espírito da casa. Mas ela nasce finalizada, né? Pois então, só que os jardins não. Os jardins, eles têm o tempo, é o grande alinhado. E eu vou te dizer, Arthur, que eu já sofri bastante com clientes que querem jardins imediatos. E eu não sei fazer jardins imediatos. Eu sei fazer jardins estruturados, bem programados, com espaçamentos bem projetados, porque o tempo, a quarta dimensão, é o que vai fazer o nosso jardim ganhar o posicionamento final. E vou lhe dizer, é capaz de daqui 10, 15 anos ele ter que ser retrofitado, porque a natureza, ela realmente é generosa, ela é abundante, principalmente no nosso país, que é de clima tropical. Sim. Então, tudo cresce, tudo exubera. E essa exuberância precisa ser contida. Sem dúvida. Eu adoraria estar falando com todo mundo aí. Eu estou tentando ler aqui. Sabe o que eu ia te sugerir? Como a minha música não está funcionando, se você quiser ligar uma musiquinha de fundo, eu acho que pode funcionar. Então Só para vou fazer botar isso? uma música para vocês aí que eu gosto, só para beber uma água aqui e ver se o povo quer mais essa música. O tempo não para, Rominho. E aqui vamos nós. E até em relação a isso... de música para vocês, pessoal. Eu tenho um hobby, Marcelo. Eu tenho um hobby que é brincar com arquitetura e música no meu Instagram. Eu crio lá a arquitetura, eu pego um projeto que eu gosto e ponho uma música, porque sempre que eu vejo um projeto, eu penso numa música, num ambiente perfeito. Quando você projeta um jardim, você pensa numa música? Olha, isso daí é uma condição inerente. Eu digo que o arquiteto, ele projeta a casa, muitas vezes, já pensando no mobiliário. Eu, quando projeto meus jardins, eu penso na ocupação dele em festa. E eu vou lhe dizer que as pessoas hoje me contratam muito para fazer jardim e para inaugurar a casa como DJ. E isso é uma coisa que me dá muito prazer, porque música é uma conexão planetária. Ela não tem língua e ela não tem barreiras. Pelo contrário, ela cria essa comunicação de uma forma que as pessoas realmente, se gostam da tua música, ela vai criar uma empatia e uma simpatia muito grande pela sua pessoa. E isso tem me trazido muito trabalho, Arthur. É uma coisa maluca. Poderia ser o contrário, mas a gente entende que as pessoas que se identificam com o meu gosto musical, elas vão se identificar com o meu trabalho. E a minha música, a minha não. Eu faço uso dessa música. A música que eu faço uso, elas são muito simples e, na realidade, elas falam muito de amor. A minha trilha sonora, a minha
preferência musical são sempre músicas muito românticas. E quando eu toco músicas brasileiras, eu faço muito mais música para se cantar do que para se dançar. E eu vou botar uma música aqui que é a minha. Bota lá e vamos ouvir um pouquinho. Bota lá que a gente vai ouvir um pouquinho e já volta com a entrevista, com o bate-papo. Sensacional. Ô Marcelo, eu escuto bastante você usar o termo jardim da alma e trilha do tempo. Eu queria saber, você ouviu o que eu falei? Não. Não ouvi, desculpa. Eu escuto bastante você usar o termo jardim da alma e trilha do tempo. Eu queria saber o que isso significa e o que toca a sua alma. Olha, a minha alma, eu digo para vocês, é uma coisa muito simples. A minha origem já me fez ser simples de origem. E, segundo Leonardo da Vinci, o maior grau de sofisticação está na simplicidade. A Paola do Tostex. A Paola é uma querida amiga, é um gêniozinho, é outra mulher de muita simplicidade, de muita sofisticação. Nós fizemos um jardim agora, recentemente, junto com a Piti, que se chama Hotel Sem H, que a gente criou um garden, que a gente fez um jardim secreto, e que eu vou lhe dizer que é um dos lugares mais cativantes hoje de São Paulo. E você não sabe que nesse jardim secreto virou um lugar de música ao ar livre. Pô, faço questão de conhecer, adoro tem grandes DJs, grandes convidados, inclusive a Tutu, filha dela, que é uma monstra, que é uma menina de 18 anos que toca gigantemente. E esse hotel, eu faço esse convite para conhecerem um trabalho que foi feito com muita alma, que tem um espírito caiçara, que tem um espírito, eu diria, primitivo, que são, para mim, os mais legítimos. Eu vou lhe dizer que eu não simpatizo com jardins extravagantes. Eu não gosto de jardins espetaculares. Jardins espetaculares me intimidam e me amedrontam. Por quê? Porque eles geram muita manutenção. Então, eu prefiro evitar jardins muito cansativos, que nos esgotem muito. Então, nesse sentido, quando eu falo jardim de alma, é jardim que é feito com o coração, que as plantas possam sobreviver e serem felizes. E elas precisam. Existe um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, que ela estabelece uma conexão profunda. Existe um estudo eletrobioquímico, que essas plantas são todas, na realidade, conectadas com fiações, e ela tem o sentimento do dono da planta, como se fosse um cachorrinho. Que incrível! É uma coisa fantástica, A Vida Secreta das Plantas. Vou procurar. Olha lá, a Paola escreveu aqui, você arrasou no nosso jardim secreto. Ai, Paola, querida. E eu recebi um convite também da Piti, que eu adoro, me convidando para ir jantar no hotel assim que terminar. Vamos sim, vamos levar o Marcelo junto com a gente. A Piti foi parceira, foi uma coisa assim muito feliz do nosso encontro. O nosso querido René, que deu um show ontem. Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta mais técnica que chegou aqui pra gente. Como que é o seu processo de criação de um jardim? Eu, particularmente como arquiteto, conheço um pouco mais sobre processo de criação de projetos de arquitetura. Como que é o processo de criação de um jardim? Começa pela planta, pelo espaço, pelo cliente? Não, primeiro tem uma coisa chamada determinismo geográfico. Determinismo geográfico são as condições de clima que fazem que o jardim possa ser ou não viável. E mais do que tudo, acredita-se que o arquiteto convidado também deva ter essa preocupação de fazer uma arquitetura compatível com a geografia e com o local. Eu sou muito crítico a alguns projetos que são extremamente estéticos e muitas vezes pouco funcionais. Em regiões que chove muito, não ter telhado, não ter beiral, para mim, é um problema seríssimo. Mas eu não quero entrar nesse mérito, não vou polemizar. Pelo contrário, eu só estou falando que fiz esse comentário porque quem determina o meu trabalho é o clima meio ambiente. E o conceito arquitetônico. E daí eu me inspiro. Mas eu vou aproveitar também, Arthur,
para dizer que quando você tem uma arquitetura estritamente rígida, uma arquitetura muito marcante, os grandes arquitetos estão querendo desconstruir essa rigidez arquitetônica com jardins mais orgânicos, com jardins mais selvagens. E isso tem sido uma retomada ao conceito dos jardins brasileiros. Por quê? Durante muitos anos, a gente foi consumido, a gente viveu uma antropofagia mesmo, tudo que era gringo, tudo que era europeu, tudo que era franceses de fora que tinha beleza. Bucho-bola se usou tanto que se exauriu. Eu vi um bucho-bola na minha frente e tinha vontade de chutar. Juro. Porque se usou tanto, Sim. que esgotou. E o bucho-bola, não quero entrar no mérito, eu amo a bola. Eu amo a bola, eu jogo futebol, eu amo o planeta. Eu acho que a forma esférica está em vários jardins da minha vida, mas o bucho-bola tem uma conotação antropofágica, que é aquela coisa de jardim versaliano, de jardim europeu, que vai lá e volta. E isso contraria a natureza da espécie. Não que a gente não deva podar as plantas, ao contrário, as plantas precisam de poda. Mas, de qualquer maneira, a gente... Bem-vindo, lindão. Mas quando eu já estava pousando, quando eu já estava querendo desacelerar, entendendo que o ser humano passa por processos de ascensão e queda, e não vamos sofrer com isso, as peças se renovam, as pessoas são trocadas mesmo, o Ronaldinho um dia foi rei, o Neymar está deixando de ser, o Mbappé hoje é o cara, e assim vai, na arquitetura, na moda, no paisagismo, seja onde for, a gente substitui. Só que a gente muitas vezes pode entender que a gente pode prolongar o ciclo, quando você não tem que se desafiar, nem provar mais nada, e foi o que aconteceu na minha vida, quando agora, há menos de 5 meses atrás, eu saí da minha vaidade e resolvi abrir uma sociedade na área de projeto de arquitetura. E até dentro disso que você falou, é muito legal falar, porque você citou alguns exemplos, isso acontece muito na música também. Você pega artistas incríveis que têm o seu auge, têm o seu decolar, alguns pousam, outros arremetem. E me conta um pouco dessa sociedade nova sua, como foi... os Rolling Stones estão aí, em várias fases, e estão aí temporais. Como que você se transformou? Como que você viu essa oportunidade dessa sociedade? E como que isso está ajudando a rejuvenescer seu escritório? Olha, eu vou lhe dizer que quando eu fiz 50 anos, eu lancei um livro que é o Fotossíntese. Não é merchan, não temos aqui, estamos com uma edição esgotada. Mas temos, posso fazer um parênteses? Temos um sorteio. Quem for no link da bio da Color Mix, tem um sorteio desse livro aí para vocês depois amanhã, não é? Quem for lá e se cadastrar. Não é merchan, mas isso aqui foi uma coisa muito forte na minha vida. Ao mesmo tempo que me trouxe uma alegria, me gerou depois uma grande tristeza, no sentido de questionar o meu trabalho
Eu nunca... Prancheta, sentido figurado, porque a gente não fala em prancheta. Hoje a gente fala em BIM. Essa guerra biológica que a gente está vivendo. Porque isso tudo, não vou eu fazer teoria da conspiração, mas tem uma mensagem ainda maior. Sem dúvida. Pessoal, vocês estão gostando aí? Eu não estou conseguindo Manda acompanhar. pergunta, tá todo mundo gostando aqui, falando que você e a Bruna, sua filha falou que você e a Bruna fazem uma baita dupla, o Marcelo mandando que você fez uma ótima reflexão, a Bruna falando que tá junto, um monte de gente aqui te elogiando, e é sua filha de Meus novo falando que amigos estão aí também. Quem? Os amigos estão por aí. Estão por aí. Vamos dar um oi aí, os amigos do Marcelo, todos os nossos amigos. Edu Delmanto, nosso professor, onde eu tenho muito orgulho de sempre apresentar lá uma palestra, que a gente vai lá no curso de graduação, um curso maravilhoso. Isso é muito lindo, cara. Ô, Marcelo. Bruna Decor, coisa linda também. Nosso amigo DJ, também craque, César. Prazer em estar aí contigo. Eu adoraria abraçar. Rômulo Ponte, sempre, meu amigo. Esse era irmão mesmo, de Santa Cruz. Quanta alegria, quanta alegria. Ô Marcelo, aproveitando aqui, eu li também, já li isso sobre você já me contou um pouco disso, que o seu jardim, a forma segue a função. O que é a ideia raiz do modernismo. Você é um modernista? Exatamente. A minha escola para mim, se formos buscar na história do tempo, existe a arquitetura clássica, que é lá no grego. Vamos no grego, que o grego foi o matemático, foi o princípio da arquitetura mais rígida, com os espaçamentos, colunas. O greco-romano foi quando os romanos foram lá e saquearam tudo da Grécia e dominaram o mundo, que o Império Romano dominou o mundo e transformou isso. Depois disso, isso simplificadamente, tá? Eu estou fazendo uma coisa mais reduzindo 2000 anos em porque talvez a gente tenha que ir para o Antigo Egito, que é o berço de todas as civilizações, junto com os asiáticos. Mas aí a gente vive o Renascimento, que é aquela explosão cultural do detalhe. E aí a gente nega tudo isso com arquitetura, que eu diria modernista, que é a grande escola Bauhaus, que é baixo ornamento, simples. Qual é o ditado? Me fugiu de... Less is more. Menos é mais. Menos é mais. Tudo isso veio dessa escola modernista, que é quem dirigiu todo o meu trabalho e que resulta na simplicidade, e era a arquitetura mais pop. Pop no sentido de ser popular. E ela, até hoje, para mim, é a arquitetura que comanda os grandes projetos. A gente não deve confundir arquitetura moderna com arquitetura moderninha. Sim. Não vou entrar de novo na polêmica, não quero ganhar inimigos. Ao contrário, quero trabalhar com todos eles e, se puder, ajudá-los. Porque quando você me pergunta um pouco do meu histórico profissional, e eu vou lhe dizer que isso aqui é uma linha do tempo, é uma trilha do tempo, eu vou lhe dizer que aos 33 anos eu resolvi fazer arquitetura também. E a arquitetura entrou na minha vida com muita força, porque eu já era um profissional do paisagismo. E isso ajudou muito a construir um pouco o meu conceito ainda mais modernista de fazer jardins e de projetar. Enfim, a gente está aí nesse processo todo de inspirações constantes, olhando muito para a natureza, olhando muito dos voos. A vista aérea de uma viagem é sempre muito enriquecedora e eu gosto muito. E você sabe que eu, durante muitos anos, tive muito medo de avião, né? Não sabia. Eu era um covarde, um covarde. E vou lhe dizer que atrapalhou muito profissionalmente a minha vida ter medo de avião. Eu me restringi. Hoje eu vou assim com a maior tranquilidade, tomo um remedinho só para baixar a ansiedade e para não ter pressa de chegar, mas o medo eu perdi.
E vou lhe dizer verdadeiramente, se eu não tivesse tido medo de avião, eu teria conquistado muito mais coisas na minha vida, não que eu seja infeliz pelo que eu conquistei. Ao contrário, porque meu avô sempre disse, quem não se contenta com pouco, não se contenta com muito. E eu sempre me contentei com tudo que eu tive. Perfeito, perfeitíssimo. A Cris aqui começa, Bauhaus ainda coloca, né? A Bauhaus ainda é pop em todos os sentidos. Eu diria que é pop, é atual, é completa e é ainda olhando para o futuro. Bauhaus é uma escola incrível que todo mundo que vive de arquitetura tem que conhecer, gostando ou não, tem que conhecer. E vou lhe dizer que se existe alguém aí que domina, se existe algum país, que existe algum lugar onde a arquitetura, para mim, fugindo um pouco do paisagismo, porque eu também fiz arquitetura e me sinto um pouco arquiteto no meu dia a dia e participo muito de decisões de arquitetura paisagística, Punta del Este, para mim, é a arquitetura mais nobre do planeta. Do planeta. Só que a gente tem um detalhe. Lá não chove. Então, a arquitetura que eles fazem lá se justifica por aquilo que eu já disse anteriormente. Pelo determinismo geográfico. Eu acho que trazer a arquitetura de Punta del Este para o Brasil, sem se preocupar com recursos liberais, é um perigo. Sim. Mas se existe ainda uma arquitetura, para não ter que falar do gringo, para não ser antropofágico, que me deixa encantado, é a arquitetura baiana de Trancoso, que para mim é o meu reduto e é toda a minha orientação paisagística, onde eu trabalho com plantas de restinga, com plantas de beira de mar, com muita areia e, mais do que tudo, com jardins de baixíssima manutenção. Ô Marcelo, muito legal ouvir tudo isso e toda essa sua preocupação. E não teria como você se dizer modernista, segue razão, se você não tivesse essa preocupação com economia, com recursos. Você tem essa preocupação com sustentabilidade direto nos seus projetos? Olha, eu vou lhe dizer que a minha origem era tão simples, a gente tinha restrições financeiras que eu aprendi a ser um cara econômico. E esta economia de vida, essa economia de escala que eu vivi a vida inteira, naturalmente me fez conquistar um mercado que pensa como eu, que não quer gastar, que não quer esbanjar e que quer jardins com baixos investimentos e com alto retorno estético. Porque o difícil não é fazer um jardim sofisticado. O difícil é fazer um jardim simples que seja sofisticado. O menos, realmente, é muito mais, porque ele é tão mínimo que ele ganha uma escala dimensional muito maior do que quando você tem um jardim amontoado, que você não tem o elemento escultórico, que você não tem o elemento importante. Não que jardins volumosos não tenham a sua beleza. Mas não é a minha linguagem preferida de trabalho, inclusive porque jardins amontoados, depois você não consegue nem fazer manutenção. De novo, como na música, né? Nada contra Joe Satriani e os virtuosos, mas nada tão simples e incrível quanto os Beatles. Pois então, e por falar em música, eu acho que eu poderia botar 15 segundos aqui. Bota aí, escolhe uma música para tocar pra gente aí. Lógico, com o maior prazer. Toca uma música. Pessoal, veja se vocês gostam dessa música. Lígia! Morar mais por menos! Incrível, a gente tem que marcar uma festa com você tocando. Oi? A gente tem que marcar uma festa com você tocando, incrível. Vamos fazer uma live music, porque essa daqui é uma live garden music. É isso aí. Até nesse sentido, Marcelo, eu queria saber assim, você é um cara que está super ligado em várias áreas, tem um ateliê em casa incrível, você projetou algumas coisas muito legais para o Rock in Rio. Onde que isso começou? A sua história com a música, ser DJ, começou através desses projetos? Não vem de outro lugar? De onde que você se transformou num DJ? Eu vou lhe dizer que eu tive uma herança musical muito maravilhosa do meu pai, da minha mãe. Faço a minha homenagem aqui ao meu pai, que partiu dia 27. Não estou cultivando a tristeza, muito ao contrário. Eu descobri um lado feliz da morte, que é o do descanso, que é o do partir em paz,
Foi muito emocionante tudo que eu vivi. Em particular, se algum dia eu puder dividir isso com os meus amigos, eu acho que foi um ensinamento que a vida me deu. Nós estamos há 15 dias e eu estou aqui cantando. Não vou alimentar essa tristeza de forma nenhuma. Meu pai está aqui comigo, de alguma forma, mas ele era muito rico musicalmente. A minha mãe era uma mulher muito alegre, muito feliz também, sempre colocando música no carro, sempre colocando música em casa. Isso, sem saber, me alimentou e me municiou de boas músicas da grande época de Burt Bacharach, Ray Conniff, e assim vai. Depois disso tudo, a nossa casa era uma casa de 3 irmãos que gostavam muito de música, Supertramp, Genesis. E isso é realmente muito forte na nossa história. A gente fazia muita festa em casa e eu acabei me tornando um grande festeiro. Fiz a primeira rave no circo da Cidade Jardim. Eu morei no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, eu quis encontrar a minha turma de Santa Cruz, de Maresias, do clube, e fiz uma festa no circo da Cidade Jardim, reuni 1.500 pessoas, foi uma loucura, tenho fotos históricas, e durante 20 anos fiz essa festa todo ano, com patrocínio, era uma alegria imensa. Oi, Lígia! E aí, no fim das contas, a música foi se aproximando, e comecei a fazer jardins em Trancoso, que é um grande reduto. Eu tenho uma série de casas em Trancoso, vivia Trancoso o tempo inteiro, passei um Réveillon em Trancoso, estávamos organizando uma festa entre amigos, ninguém tinha posto o som, eu simplesmente conectei o meu celular enquanto todo mundo organizava a festa, era um sunset party, que era a festa chamada Saravá. Arthur, eu comecei a tocar, todo mundo entrou em transe. Eu nunca tinha tocado na minha vida. Foi uma alegria só. Toquei por 1h30 sem parar. A festa Trancoso virou o que é hoje. E eu sou o DJ que há 10 anos toco nessa festa. Antigamente, de forma artesanal, mas colocando muito amor na pista, abrindo a pista, aquecendo a pista e nos transformando ali realmente num jardineiro, como eu gosto de falar. Jardijay, excelente. E me conta uma coisa, você assim, eu recebi aqui da Bruna, você tem, que história é essa? Você tem uma carta do Bonovox, quem que tem uma carta do Bonovox em casa? Pois então, irmão, você vê como a música se aproximava, né? Estou no meu viveiro, em frente ao parque, que eu desconheço uma outra banda original. Não tem. Legend total. Este é o Rolling Stones brasileiro. Brasileiro, sem de ter receitas. E você é um cara incrível que tem 1000 facetas incríveis. Eu tenho certeza que vai ter uma história muito longa ainda para contar na música, no paisagismo ou no que você quiser fazer. E eu vou te contar uma última coisa. Eu participei de alguns saraus na casa dele em que ele cantava também. Ele era potencialmente um músico. E isso me deixa muito feliz porque ele foi a minha escola de referência. Olha ele aqui. É isso, estamos quase terminando. Você quer deixar algum recado para o pessoal que não está ouvindo? Porque depois é só música. O Marcelo volta tocando um set incrível. O recado só que eu tenho é agradecer a presença de quem aí conseguiu participar dessa live. Estou aberto para novas lives. A todas as pessoas. Não entendi. Agradecer toda a turma e a alegria de poder compartilhar isso e entender que a gente aqui está numa pequena passagem e que a gente realmente precisa cultivar o amor e não esquecer o espírito de Páscoa. Paixão, que é sofrimento, morte e renascimento. E que a gente possa renascer com muito amor para a vida eterna. E um beijo especial ao meu pai, que infelizmente passou e que está aqui com a gente. Está aqui com a gente sim, Marcelo. Está no coração, está na memória que fica e que você tenha uma memória que eu sei que você tem muito forte dele, que isso fique no coração para sempre e isso a gente leva para sempre. Eu tenho certeza que seu pai vai estar nas melhores memórias possíveis da sua vida. Muito bom, muito bom. Super obrigado a todos vocês. A gente vai desligar aqui e o Marcelo volta em 1 minutinho aqui mesmo
tocando um set incrível, cheio de emoção aí para vocês. Combinado? Muito obrigado, Beijo Marcelo, grande. no coração. Beijo no coração. Beijo.